Pessoal, tudo bom? Bom, no outro vídeo falei sobre citação, então vamos retomar aqui. O promotor denuncia, o juiz avalia se a denúncia vai ser recebida ou rejeitada. Caso seja recebida, ele manda citar o réu. O réu, quando é citado, gente, tem 10 dias para responder a acusação, que é a nossa manifestação de hoje. Então, é o quarto passo do processo. Só que vejam, a contagem de prazo no processo penal não é igual ao do civil, tá bom? Se o réu foi citado na segunda-feira, no processo penal, amanhã começa a contar o prazo, já é o primeiro dia, o dia útil seguinte à citação, o dia em que começa a contar o prazo. Então, se ele foi citado segunda-feira, então terça é o dia primeiro, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta-feira. Ele vai ter que responder a acusação porque ele tem esse prazo de 10 dias, perfeito? Caso ele não faça isso, vai ser nomeado a ele um defensor dativo, ou a Defensoria Pública será acionada para cumprir o ônus de defender essa pessoa. Sendo que, a qualquer momento que ele contrate um advogado, o advogado pode substituir o defensor público ou o defensor dativo. Perfeito? Mas o fato é que, depois que ele é citado, tem 10 dias para responder a acusação. Certo? Caso ele não responda, o defensor dativo ou a Defensoria Pública vai ter 10 dias para responder a acusação. O fato é que essa peça de resposta à acusação é uma peça importante porque, de 2008 para cá, o artigo 396A, que é onde consta essa peça, ele ganhou muito mais força. Então a resposta à acusação agora ela pode tratar de todo e qualquer tema que a defesa ache pertinente, inclusive questões que são meritórias para o direito penal. Não são somente questões de índole processual e pré-processual que aconteceram na fase de inquérito em diante. São todo e qualquer tipo de questão. Vejam só o texto. Aqui diz: na resposta, o acusado poderá arguir preliminares, então matérias processuais, e alegar tudo que interessa à sua defesa. Tudo que interessa à sua defesa. Oferecer documentos e justificações, especificar provas, quinto elemento. Arrolar testemunhas, sexto elemento. E requerendo sua intimação quando necessário. Olha que coisa importante. Vamos lá, então. A defesa pode alegar aqui problemas em relação à teoria do delito, como excludentes de conduta, como sonambulismo, que eu sei que é atípico, mas é possível, ou coação física irresistível. Fiz porque alguém me empurrou e eu bati naquela senhora que caiu do prédio, por exemplo. Pode alegar exclusões de tipicidade formal material, por exemplo, a conduta não é amoldada ao tipo ou não lesou o bem jurídico. Deixa eu ajeitar aqui, pronto. Pode alegar questões ligadas à tipicidade e à sua exclusão, como legítima defesa, estado de necessidade, se cumprir dever legal, exercício regular de direito, consentimento do ofendido. Pode alegar, por exemplo, excludentes de culpabilidade, como menoridade, como embriaguez total e involuntária, inimputabilidade. Pode alegar falta de potencial de conhecimento da ilicitude. Pode alegar inexigibilidade de conduta diversa. Pode alegar também alguma causa de extinção da punibilidade do artigo 107 do Código Penal, como, por exemplo, perempção, decadência, prescrição. Pode alegar nulidade do inquérito, recebendo a denúncia que deve ser fundamentado minimamente, pelo menos como eu falei para vocês. E pode alegar também inépcia do 395, inciso 1, falta de condição da ação do 395.2, falta de justa causa para ação penal do 395.3. Então vejam como há uma vastidão de matérias que podem ser alegadas. Também pode se alegar aí a incompetência do juízo, pode se alegar a suspeição e impedimento do juiz. Então essas questões são bastante relevantes. A peça, então, é importante. Muitos advogados optam por não argumentar nada, né? Ele só fala o seguinte: vou provar a inocência do meu cliente ao longo do processo. Mas ela pode se mostrar como uma peça relevante a depender da estratégia que você vai adotar no curso do processo. Perfeito? Aliás, sobre esse tema de estratégia, eu recomendo muito, muito, muito que vocês que querem trabalhar na área penal como promotores, juízes, advogados, pesquisadores, leiam o livro do professor Alexandre Moraes da Rosa, O Guia do Processo Penal da Teoria dos Jogos, que é absolutamente fantástico, um livro indispensável. Tenho recomendado bastante ele em graduação, pós, que é importante. E aí tem uma questão: a defesa tem a primeira chance de arrolar testemunhas nessa peça da resposta à acusação. E deve me indicar testemunhas, gente, colocando lá pelo menos o nome e o endereço delas, tá bom? Mas é importante colocar mais dados se ela tiver essa disposição para ajudar o oficial de justiça e a justiça a encontrar essa pessoa. E vejam, ela pode rolar no procedimento ordinário, que é o majoritário para grande parte dos crimes, até 8 por fato criminoso. Então, se a denúncia tem um fato criminoso, um furto, por exemplo, são 8 por aquele fato. Agora, se tem 10 fatos, podem ser 8 vezes 10. É claro que isso vai da boa-fé processual também, do advogado não ficar rolando testemunhas desnecessariamente.
Tá? Vocês já sabem que há que se ter uma certa cautela com isso. O advogado não pode trabalhar o processo como se não tivesse um impositivo ético aí, certo? Estou rindo porque o Miguel está querendo comer maçã lá na sala. E aqui uma outra questão interessante. É necessário pedir a intimação das testemunhas. Vejam a última parte do artigo. Arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Eu já vi essa tese na Justiça Federal, depois isso foi para a estadual, do juiz dizendo o seguinte: como o advogado não pediu para intimar, ele vai trazer as testemunhas independente de intimação. Tá? Só que o advogado não tem poder coercitivo que tem o aparato judiciário, então pode ser que você faça isso e a testemunha não compareça. Por isso eu recomendo que você coloque na peça que quer a intimação da testemunha. Perfeito, gente? Então muita atenção para esses pequenos detalhes aí, como o número de testemunhas, tá? E essa necessidade de intimação. Se nós estivermos falando do procedimento sumário, são 5 testemunhas por fato, tá bom? Se for o sumaríssimo, que é o do Juizado Especial Criminal, 3 testemunhas por fato. Então, muita atenção em relação às respostas à acusação, que ela é uma peça super importante do ponto de vista processual. E eu indico que vocês, advogando, especialmente advogando, quando tiverem uma causa que vai ter necessidade de acionar perícias, de acionar assistentes técnicos, reconstituições, acariações, já façam a narrativa disso na resposta à acusação, de forma tópica e bem clara para evitar algum problema. Perfeito? E caso o juiz, no despacho posterior, que a gente vai ver no próximo vídeo, não se manifeste, aí tem 2 entendimentos. Um, que houve anuência tácita por parte do juízo, que é uma tese forte, processualmente é a tese correta, e outra de que ele não despachou, então ele pode reavaliar a questão a qualquer tempo. Mas, de todo jeito, vocês têm que ter a responsabilidade de elencar as provas que vocês já visualizam inicialmente ali, mesmo que não façam teses, né, de a exclusão de tipicidade, ilicitude, falta de justa causa, mas as provas têm que ser elencadas nessa peça, já é o momento oportuno, tá bom? Porque é esse momento que a defesa tem para indicar testemunhas, do contrário ela pode ficar sem testemunhas no curso do processo, tá bom? Um abraço.